Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Os Estados Unidos foram às urnas na última terça-feira para as chamadas eleições de meio de mandato. A votação colocou em disputa todas as 435 cadeiras da Câmara, além de 35 das 100 cadeiras do Senado e 36 dos 50 governos estaduais. Afinal, para que servem essas eleições de meio de mandato? Elas servem como um referendo para a população dizer se está gostando ou não para onde o país está indo. E as pesquisas mostram que talvez os americanos não estejam muito felizes com Joe Biden, afinal ele tem apenas 39% de aprovação. A política econômica de Joe Biden está sendo testada, assim como os dados da alta inflação, que tem repercutido muito negativamente entre a base dos eleitores, tanto democratas quanto republicanos. O direito ao aborto é algo que está em questão, é um destaque para a gente ter uma noção do que a gente está falando de debate e dessa discussão lá do tamanho. Os democratas fizeram em anúncios, gastaram 150 milhões de dólares desde 1º de outubro para falar sobre aborto nessa campanha. E eu coloquei aqui no finalzinho crise climática, afinal os democratas dependem muito do Congresso para justamente aprovar medidas que estão ali na base do que Joe Biden acredita que seja o futuro dos Estados Unidos. Até a posse dos eleitos, o governo Biden tem maioria na Câmara e metade das cadeiras no Senado. Mas a disputa de meio de mandato nos Estados Unidos costuma favorecer a oposição. O partido do presidente em exercício conquistou apenas 3 vitórias nesse tipo de eleição norte-americana durante o último século. O resultado das urnas é fundamental para Biden. Ele tem mais 2 anos de mandato pela frente. Se perder a maioria dos votos na Câmara e no Senado, ficará de pés e mãos atados. Na Câmara, a derrota democrata é dada como certa. No Senado, as pesquisas não indicam uma resposta. E como a apuração aqui é lenta, é possível que o resultado final demore até 1 semana ou mais. Então, essas eleições elas têm um aspecto importante porque a gente não vai estar só observando o equilíbrio entre democratas e republicanos, mas também estaremos observando que tipo de republicano que vai ganhar as eleições. Ou seja, vamos ter uma noção de qual o grau de domínio que o Donald Trump e o trumpismo têm no Partido Republicano. Depois de uma campanha com casos de fake news e questionamento à legitimidade do processo eleitoral dos Estados Unidos, o resultado da apuração, até o momento, confirma uma vantagem do Partido Republicano, mas por uma margem mais estreita do que se projetava. Vamos dizer que saiu menos pior do que podia ser para os democratas, porque já era ali certa a derrota dos democratas na Câmara, as projeções apontam aí para uma maioria bastante confortável dos republicanos, inclusive ali para fazer investigações contra Biden, investigações essas com claro propósito político de desestabilizar o governo. Enquanto no Senado nós chamamos atenção para uma vitória, não vou dizer que era inesperado, mas foi uma vitória ali um tanto quanto de última hora, na Pensilvânia, né? O senador, o candidato John Fetterman, né, ali da Pensilvânia, democrata, ganhou, né? É uma virada, antes era um senador republicano, então graças a essa vitória na Pensilvânia, que é um swing state, é um estado pêndulo, nós devemos ter um empate no Senado e, portanto, caberá à vice-presidente, presidente do Senado, a Kamala Harris, fazer o voto de Minerva. Então, isso assegura ali a Biden, pelo menos na prática, o controle do Senado, o que pode bloquear eventuais processos, eventuais pautas republicanas contra os democratas, numa preparação clara para a eleição presidencial de 2024. Falamos mais sobre a apuração dos votos nos Estados Unidos com a nossa correspondente Mariana Giangiacomo, que está em Nova York, acompanhando tudo de pertinho. Mariana Giangiacomo, mais uma vez aqui com a gente, numa correria nos Estados Unidos e dispôs de um tempinho para esse bate-papo aqui no Item Mais. Muito obrigada, viu, Mari? Bem-vinda.
Claro, muito obrigada sempre. É um prazer falar com vocês, principalmente num dia tão importante, né, aqui como esse. Pois é, Mari. Inclusive, primeira eleição que acontece após a invasão do Capitólio em janeiro do ano passado, também a primeira vez em que cerca de 300 candidatos contestam o resultado das últimas eleições aí nos Estados Unidos. Havia um grande clima de expectativa e até de apreensão com relação a esse pleito. O que você destaca pra gente sobre como foi esse processo eleitoral por aí? Olha, eu acho que foi um processo eleitoral muito polarizado e muito cheio de paixões. Porque, claro, né, a polarização aqui existe, é exacerbada pelo sistema bipartidário, né? São só dois partidos, Partido Republicano e Partido Democrata. Só que existe ali uma espécie de racha, mesmo dentro do Partido Republicano, depois dessa história toda do Trump não assumir, não reconhecer o resultado das eleições, depois da invasão do Capitólio. Então, além dos dois, da briga, né, entre os dois partidos, democrata e republicano, que cada vez mais os dois indo para extremos diferentes, né, ficam cada vez mais polarizados, existe a briga dentro do Partido Republicano, entre aqueles que realmente acreditam que as eleições em 2020 foram roubadas, uma teoria que já foi desmentida, né, é importante a gente falar, e os que não, e os que acreditam realmente que Biden foi o vencedor legítimo das eleições. Então, é isso que eu sinto aqui, eu sinto esse clima de paixões. Então, por um lado, você tem ali os republicanos divididos entre os apoiadores de Trump que acham que as eleições foram fraudadas e os outros que não, e também tem os democratas ali que acreditam, né, naquilo que o Biden usou muito como plataforma de campanha, que a democracia está em jogo nessas eleições, porque do outro lado, ou seja, os republicanos, tem gente que não aceita a derrota. Foi isso que Biden falou, ele bateu muito nessa tecla nos últimos discursos, principalmente depois daquele ataque ao marido da presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, um ataque que teve motivações políticas. Então isso fez com que o Biden mudasse toda a estratégia dele nesses últimos dias de campanha e realmente focasse nessa questão, dizendo, olha, é preciso votar em democratas porque entre os republicanos tem gente que não aceita a derrota e isso pode ser perigoso. Então por isso esse clima tão polarizado, tão dividido e tão cheio de paixões aqui nessas eleições que realmente são importantíssimas porque já começam a delinear o cenário político para 2024, né? Além de definir os próximos 2 anos do Biden. Ainda falando sobre o eleitor americano, Mari, qual foi aquela pauta que ele priorizou nessas eleições? O principal motivo de insatisfação, aqui a principal preocupação dos americanos nesse momento, apontam as pesquisas, é a economia. Realmente os americanos sentindo no bolso a questão da inflação, a inflação que avança no nível mais rápido dos últimos 40 anos, e isso realmente se reflete, então é a maior preocupação dos americanos e havia a expectativa de que isso fosse se refletir nas urnas, né? É uma das principais fontes de insatisfação com o governo Biden, que tem um nível de aprovação baixo, só 39% de aprovação, de acordo com a última pesquisa da Reuters Ipsos, que foi divulgada na segunda-feira, e muito disso por causa da economia. Então, havia essa expectativa de que a economia seria um grande motivo para o eleitorado votar na oposição, né? Claro, a insatisfação com o governo atual leva a votos para a oposição. E tradicionalmente é assim, na verdade, tradicionalmente o partido da oposição consegue ganhar assentos nessas eleições de meio de mandato. Agora, além disso, além dessa questão da economia, outros temas que pesaram também foram a questão do aborto. Então, o Biden até transformou isso em plataforma de campanha também, né? Ele prometeu que se conseguisse ampliar a maioria democrata na Câmara dos Deputados, ele transformaria Roe versus Wade, aquela decisão que garantia o direito ao aborto em todo o país, em lei federal. Ele fez essa promessa, então isso também pesou. E a questão da democracia levantada também pelo próprio Biden, a questão de valores democráticos, né, isso aí entre o eleitorado democrata, de não colocar no poder republicanos que não aceitam a derrota, que se recusam a aceitar o resultado das eleições de 2020. Então foram esses 3 principais temas que pautaram aqui as eleições de meio de mandato, Carol. Mariana, votos já depositados nas urnas, apuração acontecendo nos Estados Unidos, temos os republicanos com vantagem na Câmara dos Deputados e um grande ponto de interrogação no Senado. Primeiro, Mariana, como se dá essa apuração dos votos aí nos Estados Unidos? Estamos acostumados aqui no Brasil, acaba a eleição, dentro de algumas horas já temos um resultado. Por aí, como é que é esse processo? Pois é, Carol, é um processo muito mais complicado, viu, do que o nosso no Brasil, porque aqui os estados têm muita autonomia para decidir como eles fazem essa contagem de votos. Até os estados têm autonomia, até na verdade, para definir quem pode votar, de que forma pode votar. Aqui não existe título de eleitor, como tem no
Brasil, por exemplo, você tira um título de eleitor do país. Aqui, cada estado tem as suas regras de votação e isso acaba deixando o processo muito mais complicado e mais longo. Então, a gente tem, por exemplo, os estados, né, que aceitam votos pelo correio. Alguns aceitam votos pelo correio só até determinado dia, outros até o dia da eleição, outros aceitam votos que chegam depois do dia da eleição. Então, por isso, essa contagem demora. Por isso que o que a gente tem na noite da eleição e um dia depois da eleição ainda não é o resultado final, porque os votos continuam chegando e continuam sendo contabilizados. Então, por isso que esses resultados podem mudar e é por isso que a gente tem aqui, às vezes, um fenômeno, né, que eles chamam de onda vermelha ou de onda azul. Vermelho é a cor que representa o Partido Republicano, azul é a cor que representa o Partido Democrata, porque depende. Você pode ter, por exemplo, muito mais democratas que votaram pelo correio e se você for contar esses votos do correio depois que você contou os votos presenciais na urna, pode do nada aparecer um monte de votos democratas. Então, por isso que o cenário pode mudar tanto. E é uma realidade muito diferente da nossa no Brasil, né? Que realmente tem em horas, né? É fantástico o que a gente consegue fazer no Brasil, de em horas já poder dizer ali o resultado final das eleições. Não é o que acontece aqui. Aqui o pessoal sofre por mais tempo esperando o resultado aí das votações. Ô Mariana, o fato de não termos registrado uma onda vermelha na Câmara dos Representantes, como era esperado. Sim, os republicanos tiveram maioria, mas não numa ampla vantagem, como as projeções vinham apontando. E o fato do Senado ainda estar numa definição muito voto a voto, muito disputada, foram dois fatores que surpreenderam nessas eleições? Surpreenderam porque as expectativas realmente eram de que haveria essa onda vermelha, uma vitória esmagadora dos republicanos, por dois principais motivos. O primeiro é a questão da tradição, de que normalmente o partido da oposição ganha assentos na Câmara dos Deputados, e o segundo foi a insatisfação com o governo Biden. Então, esses dois fatores juntos dariam origem a essa onda vermelha, a vitória esmagadora dos republicanos. Mas isso não aconteceu na Câmara dos Deputados. Claro, republicanos devem sim voltar a ser a maioria, como já era esperado, mas com uma vitória muito mais discreta do que aquela vitória que era esperada. E isso é importante a gente dizer, porque na Câmara dos Deputados, os deputados têm mandatos de 2 anos, né? Então são mandatos mais curtos, eles podem se reeleger, mas são mandatos mais curtos justamente para tentar refletir a vontade do povo. É uma casa que ela é mais ligada à população, então é mais fluida, digamos assim, né? São esses mandatos de 2 em 2 anos, você renova toda a Câmara dos Deputados, todos os 435 assentos, para refletir as mudanças que existem mesmo na população, nos anseios do eleitorado. Então, por isso é tão interessante a gente observar que essa onda vermelha não se concretizou, que o cenário para os democratas está mais favorável do que o esperado. E no Senado, então, o Senado já era a única esperança, na verdade, dos democratas nessa história toda, era pelo menos manter a maioria no Senado. Câmara dos Deputados, eles já não tinham expectativa nenhuma de manter a maioria, mas no Senado, sim, existia a esperança e realmente a gente ainda está esperando para saber o que é que vai acontecer, né? Mas lembrando que os democratas têm uma maioria muito estreita no Senado, são 50 democratas, 50 republicanos, mais a vice-presidente Kamala Harris como voto de Minerva, garantindo, então, essa maioria estreita para os democratas. Agora, foi um fenômeno, né? Realmente fora do esperado e Biden feliz com o resultado, segundo fontes da Casa Branca disseram à CNN, já planejando usar isso estrategicamente. Essa derrota um pouco menos pior do que a derrota que era esperada, ele já planejando usar isso estrategicamente para os próximos 2 anos aí de mandato, Carol. Mariana Giangiacomo, tem muito trabalho ainda pela frente nos Estados Unidos. Mais uma vez, obrigada por essa conversa, por trazer esse panorama das eleições legislativas por aí e até uma próxima. Um abraço, Mari. Eu que agradeço, Carol. Sempre muito bom falar com você. Conte sempre comigo. Um abraço. Até mais. Apesar dos sinais de que o saldo das eleições de meio de mandato não será tão negativo quanto se esperava para os democratas, o risco do partido perder o controle no Congresso pode trazer preocupações para o presidente Joe Biden. Falando, inclusive, né, do presidente americano Joe Biden, ele já admitiu que se prepara para 2 anos horríveis, foi esse o adjetivo que ele usou, em caso de vitória dos republicanos, isso no Congresso. Biden falou sobre a possibilidade de perder maioria para um pequeno público, sem câmeras durante um jantar de arrecadação de fundos para a campanha. O que ele disse, se perdermos Câmara e Senado, serão 2 anos
horríveis. Isso foi o que o presidente americano reconheceu. Acrescentando que, pelo menos, ainda teria o poder de veto. Do outro lado, o ex-presidente republicano, Donald Trump, espera ampliar o poder de influência que exerce sobre parte do Congresso e dos governos estaduais para fortalecer os planos de conquistar o direito de voltar à Casa Branca nas eleições de 2024. Donald Trump está tentando medir o capital político dele. Então, dependendo desse resultado, que as pesquisas indicam que vai ser muito positivo para os republicanos, ele pode aproveitar e lançar a candidatura. Ele disse essa semana num comício: é muito, muito, muito provável que eu volte a me candidatar. E para, claro, aplausos da plateia do comício do qual ele participou. Como as eleições de meio de mandato podem influenciar o cenário político nos Estados Unidos e a disputa pela Casa Branca daqui a 2 anos? Falamos sobre isso com o nosso analista de internacional da CNN, Lorival Santana, sempre nos ajudando quando trazemos notícias mundiais. Lorival, sempre muito bom te ter por aqui. Bem-vindo. É um prazer, Carol. Lorival, há pouco a gente conversava com a Marina Giangiacomo, que destacava pra gente 2 fatores que surpreenderam nessas eleições. Uma maioria não tão ampla de republicanos na Câmara dos Deputados e a disputa no Senado muito equilibrada. Qual foi o peso de Joe Biden e de Donald Trump para esse resultado? Bom, começo com números da pesquisa de boca de urna da CNN, ou seja, com quem efetivamente votou nessas eleições, que mostra um eleitor desfavorável, uma visão desfavorável em relação ao Trump, entre 58% desfavorável. E em relação ao Biden, 56%. Agora, uma visão favorável em relação ao Trump de 39% e em relação ao Biden de 41%. Numa outra pergunta, fica claro o seguinte, que uma proporção maior de eleitores votou influenciado pela rejeição ao Trump do que pela rejeição ao Biden. E quando a gente olha para os resultados, candidato por candidato, tanto a governador, quanto a senador, quanto a deputado, a gente percebe que muitos candidatos escolhidos pela base trumpista, chamada de MAGA, Make America Great Again, torne a América grande de novo, muitos desses candidatos escolhidos pela sua fidelidade ao discurso da base trumpista foram derrotados, não foram eleitos. É claro que isso acontece também com candidatos democratas, é claro que os republicanos levaram a melhor na Câmara dos Deputados e elegeram governadores e tudo mais, mas o que eu estou dizendo é que essa influência trumpista sobre o Partido Republicano cobrou um preço maior do que trouxe vantagens. E a preocupação com a economia, que é desfavorável ao governo Biden, teve um efeito menor do que o esperado. Então, muitos eleitores, mais eleitores do que o esperado, raciocinaram da seguinte maneira. Disseram nas nossas pesquisas que a economia era a maior preocupação deles, a inflação, mas isso não os levou a votar nos republicanos ou a não votar. Então, essa foi a diferença, uma questão de interpretação realmente desse humor do eleitor americano que surtiu de forma positiva sobre os democratas do ponto de vista das expectativas que era de um resultado pior para os democratas. Então, olhando para esses 2 personagens, Joe Biden e Donald Trump, pelo que você nos coloca, Lorival, Joe Biden sai fortalecido, em certa medida, apesar de ter perdido o controle da Câmara dos Representantes, e Donald Trump extremamente enfraquecido. Isso já nos dá o tom do que pode ser a corrida presidencial de 2024. E falando sobre esses próximos 2 anos de Joe Biden, ainda no governo dos Estados Unidos, o que a gente pode esperar? Sim, historicamente, desde os anos 80, a média de margem de vitória do partido de oposição numa eleição de meio de mandato, no primeiro mandato do presidente, é de 30 cadeiras. E essa não vai ser a margem que os republicanos vão conquistar na Câmara dos Deputados, uma margem muito menor. Então, nesse sentido, o Biden entrega um resultado melhor do que os seus antecessores dos 2 partidos desde o início dos anos 80. Tendo o vento contra ele, que é uma inflação de mais de 8%. Entretanto, outras questões preocuparam os eleitores, como a perda do direito ao aborto, que se revela uma questão
muito mais importante do que o direito de uma mulher de fazer um aborto, mas de uma visão de que a Suprema Corte, com uma maioria escolhida por um ex-presidente conservador, está interferindo nos assuntos, na liberdade individual dos americanos. E isso diz respeito também à questão da democracia, essa negação do sistema eleitoral, das derrotas eleitorais, patrocinada pelo Donald Trump, parece estar tendo um efeito negativo sobre os candidatos republicanos. Então, nesse sentido, para o Donald Trump, a liderança dele sai um pouco prejudicada. Ele ainda detém o controle sobre o partido por meio dos filiados ao partido, né? Mas você vê uma vitória do Ron DeSantis, governador reeleito na Flórida, uma vitória muito expressiva, acachapante realmente o desempenho dele, sendo que ele enfrentou um ex-republicano. O candidato democrata vem do partido republicano e o enfrenta. Agora, o Ron DeSantis, ele foi um trumpista, alguém patrocinado realmente pelo Donald Trump nas eleições anteriores, em 2018, né? E depois vem apoiando o Trump há muitos anos e é apoiado pelo Trump há muitos anos. Agora os dois se separam, o Trump passa a atacá-lo, e o Ron DeSantis tem as condições de desafiar o Trump nas primárias republicanas. Não sabemos qual será o resultado disso, mas existem doadores republicanos que disseram a analistas da CNN americana que querem uma troca de liderança no Partido Republicano, que é todo esse negacionismo eleitoral e todo esse divisionismo liderado pelo Trump está prejudicando o Partido Republicano nas urnas. E com relação ao Joe Biden, ele vai tentar se apresentar, a partir desse resultado que não foi ruim para os democratas, historicamente, considerando a situação econômica, vai se apresentar como o único líder que consegue derrotar o Trump. Porque foi o único líder democrata que derrotou o Trump até hoje. A Hillary Clinton perdeu e ele ganhou do Trump. Mas esse quadro no Partido Democrata agora ainda está indefinido. Lorival, na sua fala você trouxe a questão da democracia. Joe Biden enfatizou bastante durante a campanha que a democracia dos Estados Unidos estava em jogo, estava em risco. Essas eleições conseguiram fortalecer a democracia americana? Sim, no sentido dos resultados, sim, porque essas eleições não premiaram aqueles candidatos que eram mais trumpistas e mais leais a essa ideia de que existe fraude no sistema eleitoral. Aparentemente, o eleitor americano está cansado dessa agressividade, dessas posições destrutivas em relação ao próprio sistema americano. Mas a gente ainda tem que observar o que aconteceu nas eleições de secretários de Estado. 27 estados elegeram secretários de Estado, desses 15 eram republicanos e 12 democratas. E esse é o cargo, essa é a função de quem supervisiona o processo eleitoral. Foi a um secretário de Estado da Geórgia que o Trump pediu para arranjar para ele 11 mil votos para reverter o resultado da eleição em 2020 na Geórgia, né? E ele, sendo um republicano, se recusou. Então, por isso, o Trump se dedicou a colocar nesses cargos trumpistas, leais à ideia de que existe fraude no sistema, né? Então, isso é ainda uma espada de Damocles sobre a democracia americana. Se o Trump, ele deve anunciar na terça-feira, dia 15, que será candidato à presidência, e se ele sai derrotado em 2024 e ele vai, então, tentar convencer os secretários de Estado republicanos a reverter a contagem das urnas. É o que muito se fala, Lorival, que essa eleição é um pontapé para a corrida presidencial em 2024. Qual que é a grande aposta? Do lado republicano, Ron DeSantis, que foi o fenômeno dessas eleições, seria o candidato do partido? E do lado democrata, Joe Biden disputaria uma reeleição? Ron DeSantis tem um espaço para ele, uma avenida para ele pavimentar. É um jovem conservador. Fez uma campanha na qual afirmava que Deus o havia escolhido. Fez uma campanha também contra a atitude woke, que é essa atitude sobretudo das minorias, dos negros, de se colocarem contra qualquer tipo de posição que não tenha o lugar de fala
defendido pelos negros, essa questão identitária é muito forte. Esse é um discurso que pode ter funcionado bem na Flórida, mas não ressoará tão bem assim no restante dos Estados Unidos. Ele precisará recalibrar o discurso dele para ter uma reverberação nacional maior. Mas ele provavelmente será uma pedra no sapato do Donald Trump. Quanto aos democratas, a tendência é referendar a posição do Joe Biden como candidato à reeleição, porque é isso que a tradição diz. Quando um presidente, e geralmente sempre os presidentes se candidatam à reeleição, eles têm esse direito, digamos assim, reconhecido pelo partido, embora não seja nada da lei nem das normas do partido. Pode haver, como houve no passado, postulantes que desafiaram o presidente no seu próprio partido. Mas neste momento eu diria que Joe Biden se firma, se ele desejar, e aparentemente deseja sim, ser o candidato à reeleição. Lorival Santana, mais uma vez obrigada por essa conversa. E claro que a gente volta a bater papo, não só sobre Estados Unidos, mas também sobre outras notícias internacionais. Conte Obrigada. sempre comigo, Carol. Obrigado. Seguimos acompanhando os números das eleições legislativas nos Estados Unidos e a repercussão, não só no país, mas também seus reflexos na comunidade internacional. A gente volta a se encontrar amanhã com outro assunto. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.